Jeremias. Capítulo 32. Jeremias é aprisionado por Zedequias. O profeta compra terras para simbolizar o retorno de Israel à sua terra. O Senhor reunirá Israel e fará um convênio eterno com eles. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. E pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Hanameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares, e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso, ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: Compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus, que pelejam contra esta cidade, entrarão nela, e pôr-lhe-ão fogo, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles, e farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 33. Judá e Israel serão coligados. É prometido o renovo de retidão, o Messias. A semente de Davi, o Messias, reinará para sempre. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim.
e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor. Nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Jeremias, capítulo 34. Jeremias profetiza o cativeiro de Zedequias. O povo de Judá será motivo de horror para todos os reinos da terra. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia. E ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás. E conforme as queimas para teus pais os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti, e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor,
Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes, e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram, mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, e vos havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhais despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em 2 partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. E as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas.